Opa, fala aí, Opa, Alexandre. Boa noite. fala, Diego. Beleza, cara? Beleza, tudo jóia. E como é que tá por aí? Tá Tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, aham. E como é que tá Pô, o legal. como é que tá o meu som? Tá bom também? Tá ótimo, cara. Tá beleza. Show de bola. Legal. Luísa, você também pode ir vendo, porque tem um pessoal que eu já sei que são meus seguidores, estou vendo entrando aqui, né? E aí também você vai, à medida que for possível, aí sinalizando o pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, né? Com certeza. Bárbara Cunhada, deve ser a sua cunhada. Não, é a Bárbara Cunha, é a minha mulher, essa aí, a Bárbara. Ah, Bárbara É, Cunha, desculpa. são nossas fiéis seguidoras, né, que acompanham o nosso trabalho de perto. Ah, é. Desculpa, Bárbara. É porque eu li, tá assim, Bárbara Cunhá e tem um D, né? Aham. Aí eu falei, deve ser a cunhada do. Que eu vi cunhade, né? Deve ser o sobrenome. Desculpa. É, são essas as pessoas que estão sempre nos apoiando, incentivando, né? As nossas É verdade, parceiras cara. aí. É. É verdade. Show de Seja bola. bem-vinda, Bárbara. É isso aí. Então vamos ver se a gente vai conseguir abordar tudo, né, Diego? Mas com certeza. A Olha, gente vai lançar luzes, aham, né? com Isso é que é certeza. importante. É difícil esgotar o assunto, né, em meia hora, 40 minutos. Eu acho que se Sim, deixasse um dia inteiro de bate-papo, a gente bateria um papo é pelo dia inteiro verdade, aqui. é verdade. Mas acho que a gente vai conseguir pelo menos abordar os pontos principais, né, e dar um pontapé inicial nesses tópicos aí. Aí a galera começa, Exatamente. convida a galera a ir mandando pergunta, né, manda mensagem para mim, para ti aí, se tiver alguma dúvida no futuro, para a gente sempre ir abordando. Eu não Bom, posso deixar de responder aquela questão por que as séries têm intervalos de tempo diferentes, porque eu fiz um story fazendo essa pergunta, né? E teve uma pessoa que respondeu, né? uhum. E aí eu disse para ele, ó, amanhã eu vou responder, né? Então, vamos vamos já começando, né? Primeiramente eu vou, porque pode ter algumas pessoas que te seguem, né? Que estão ouvindo a gente, né? Com Então certeza. eu sou o professor Alexandre Coelho, eu trabalho na Marinha, dentro da DHN, no Centro de Instrução Ciara, e eu já estou no magistério aí há 30 anos, né? Daqui a pouco eu estou me aposentando e a oceanografia física realmente é fascinante e, e a gente tem prazer de falar sobre a oceanografia física, né? Então sejam bem-vindos todos. E aí agora, Diego, você pode também se apresentar aí, pessoal. Também tem o pessoal que me segue, que não te conhece, né? Está te conhecendo agora. Perfeito. Bom, eu me chamo Diego, né? Também sou oceanógrafo aqui pela Univale de Itajaí, formado em 2010. Sou bem mais novo, né? Em termos de experiência de campo aí, que é o Alexandre, é claro. Mas trabalhei aí por basicamente 8 anos com medição de ondas e correntes nas mais diversas praias aí, plataformas do Brasil. E aí, depois de um certo tempo, agora eu resolvi compilar um pouco essas informações e tentar trazer conteúdo de uma forma um pouco mais didática. Estou tentando pegar o conteúdo ligado a tudo no que tange surf, onda, geração, propagação, praias, tentando compilar isso de uma linguagem leiga, digamos assim, e tentando fazer esse movimento, né? Querendo esse movimento para difusão de conhecimento. Não é tão simples, né? A gente vê que é um desafio grande, os assuntos são complexos, né? Então está sendo um desafio para mim tentar fazer isso, mas foi bacana. E nessa jornada eu te conheci, né, Alexandre? Também gerando conteúdo de qualidade, relevante, onde a gente se encontrou aí para trocar uma experiência. Beleza, Diego. É isso aí, rapaz. Então vamos começar, né, falando sobre a geração das ondas, né? Então, a primeira questão, né, que a gente fala na zona de geração de ondas, as ondas vão ser formadas em virtude da ação do vento e mediante a tensão de cisalhamento do vento, que é a força por unidade de área, né,
que o vento exerce sobre a superfície da água, e vai gerar início aquelas ondas capilares, né, aquelas ondas pequenas, e à medida que o vento vai atuando sobre a superfície da água do mar, ele começa a formar as ondas, e em virtude do tempo, da intensidade e da direção desse vento, da duração desse vento, né, o tempo que ele sopra com uma determinada intensidade e numa determinada direção, e também em função da pista, o tamanho da área sobre qual esse sistema de vento está atuando. E justamente porque nessa zona de geração os ventos são variáveis, tanto em intensidade quanto em direção, então a gente vai ter ondas presentes de diferentes comprimentos, diferentes velocidades, diferentes alturas e também direções distintas de propagação. E isso dá a uma zona de geração, a uma zona de tempestade, aquele caráter irregular, né? A zona de geração é um lugar que é difícil você definir uma direção padrão. E ali vão ser formadas as vagas. Então, existe uma dependência direta das ondas que vão ser formadas, das vagas e do futuro swell, da velocidade do vento, né, a intensidade do vento, que é a forçante, da duração e da pista. Ou seja, quanto maiores forem a velocidade do vento, a duração desse vento e a pista, maior vai ser essa onda. E a gente diz que depois de um determinado tempo, que é chamado de duração mínima desse vento, as ondas podem alcançar o que se chama de um estado de desenvolvimento completo, ou seja, que a partir dali mesmo, com o vento atuando, a onda ela já não muda as suas características. E esse estado de desenvolvimento completo, na verdade, raramente ele é encontrado no oceano, a não ser em regiões muito extensas e tempestuosas, pode se aproximar. Então, na prática, o que a gente tem é um campo de ondas com ondas de diferentes tamanhos. Aí eu vou ver aqui, se eu consigo botar a figura, né? Aqui está um espectro, o pessoal não precisa prender a valores, né? Mas no momento que a gente tem aqui, eu tenho três curvas, né? Eu tenho uma primeira maior aqui, com um pico de energia muito grande, que é associado a uma onda de 20 com onda, período 20 segundos, e associado a um vento de 20 metros por segundo. Logo depois, essa outra curva aqui, ó, ela já é associada com uma onda com um vento de 15 metros por segundo, já com períodos menores do que os 20 segundos, e ondas menos energéticas aqui. Então, na verdade, isso é um espectro, e você tem ali, nesse espectro, você tem uma ideia do estado do mar. Aqui eu também tenho uma outra figura, mostrando uma série no tempo, né? Que isso é uma coisa que eu acho, a maioria dos modelos de previsão de ondas trabalha com o espectro, propaga o espectro. E tem os modelos que são chamados, dados pela equação de Boussinesq, as equações de Boussinesq, esses modelos já resolvem o que a gente chama de ondograma. Ele pode te dar, num ponto, a série de alturas de onda, que talvez isso, né, se você, eu quero estudar uma praia, ou como chega ali uma onda naquela praia, se eu consigo gerar uma série temporal da altura da onda, né, bem próximo ali da praia, eu acredito que até a gente pode evoluir para uma previsão melhor. Então, eu estive lendo, Diego, hoje à tarde, que esses modelos, que são com as equações de Boussinesq, eles são modelos que já resolvem a série temporal.
mas eu sei que ainda a maioria das previsões resolve o espectro e a informação que o espectro te dá. Então, a primeira, a chamada altura significativa, que representa um estado do mar, né? E o conceito de altura significativa é a média da terça parte maior das ondas. Então, se eu medir ali, se o ondógrafo está me dando aqueles dados a cada 20 minutos, então, naqueles 20 minutos, ele vai pegar as ondas, colocar... se a gente vê a série temporal, né? Então, seria colocar as ondas em ordem crescente de altura, pegar o terço maior e fazer a média. Isso a gente tendo a série no domínio do tempo. Só que no domínio da frequência, o espectro é resolvido o espectro. Então, a altura significativa, ela dá uma ideia do estado do mar. Então, você olhando uma previsão de altura significativa, você tem uma ideia de se o mar estará grande ou não, e também os espectros direcionais, que eles vão te dizer aonde tem mais concentração de energia. Então, você pode saber onde tem mais ondas altas também. E uma coisa que eu apurei, que eu estava para te falar, do professor Eloy, né, que foi uma entrevista que ele deu, onde ele diz que isso, claro, para ondas fora da praia, né, fora ali já das proximidades da praia, se você tem dada uma altura significativa, ele fez um estudo probabilístico, estatístico, de que se você ficar ali esperando 1 hora, você pode encontrar uma onda que é 1,7, ela é 70% a mais do que aquela altura significativa. Então, uma altura significativa de 1 metro, em 1 hora, há uma grande probabilidade de você ter uma onda mais alta de 1,7 metros. Alexandre, isso explica muito bem aí para quem pega onda, né, pelo menos, ou quem observa muito o mar aqui na praia, né, ou pega onda, essa relação, por mais que ele derivou, né, de águas profundas, quando a gente está ali sentado na prancha esperando uma onda, isso é muito notável, sabe? Tu tens as séries, né, em intervalos regulares, e aí, depende do dia, né, a cada meia hora, ou 40 minutos, ou 1 hora, vem a chamada rainha, né? Simplesmente está vindo uma onda de 1 metro por aí, de repente vem uma de quase 2, assim, pega todo mundo desprevenido, aqueles que estão mais ligados conseguem se antecipar, mas isso a gente também vê na própria zona de surf, né? Essa altura essa altura máxima em meio a uma porção de altura significativa. Isso é real também na zona costeira. Legal, é isso que eu ia te falar, exatamente isso. Quer dizer, o coeficiente que existe para o alto mar, ou para a região um pouco mais profunda, você pode projetar ele também para ali, para a zona do surf, né? E mostrar aqui, Diego, para fechar e a gente falar depois das zonas de geração, ou aquilo que você quiser completar, mostrar também esse gráfico. Talvez eu não estou conseguindo aproximar tanto, rapaz. Acho que se tu tentar trazer o computador para frente do celular, pode ficar um pouco melhor, tá um pouco... eu vou tentar levar o celular lá. Vou levar o celular lá. Eu tô com um tripé aqui, cara. Esse gráfico é sensacional, ele é muito completo. Eu tô com um tripé aqui. Então, esse gráfico, vou jogar uma luz aqui também. Esse é um gráfico, pessoal, ele é de geração de ondas envolvendo aqui no lado esquerdo, aqui no eixo aqui da vertical esquerdo, eu tenho alturas de onda. Aqui no eixo horizontal, né, no eixo das abscissas aqui, a duração do vento. Aqui, o valor do vento, à direita, e essas linhas aqui, por onde eu estou passando agora aqui o cursor, elas correspondem à pista. E o tracejado
são os períodos. Então, isso aqui é só para mostrar uma coisa, né? Esse gráfico mostra que quanto maior a velocidade do vento, a pista e a duração desse vento, maiores serão as ondas e maiores os períodos da onda. Então, o que eu acho legal é que o período, alguém poderia, com certeza, você olha uma onda de período grande, você, opa, tem energia ali, porque ela guarda, ela tem um registro de energia grande. Por quê? Justamente porque ela foi gerada, essas maiores ondas. A gente vê aqui, por exemplo, lá em cima, períodos aqui de 15 segundos, com pistas já da ordem de 1.000 quilômetros, né, com alturas aqui excedendo 10 metros e ventos de 25 metros por segundo. E aqui mostra, esse gráfico mostra também um lance legal. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um vento de 10 metros por segundo, aí está marcada aqui uma pista de 150, e durante 12 horas. Então, se você encontrar esses três, fizer a interseção desses 3 pontos, vai dar aqui uma altura de 2 metros, que é o que está em azul. Agora, vamos admitir que a gente tivesse essa pista de 150 quilômetros com o vento de 10 metros por segundo, mas que esse vento só durasse 6 horas. Então, o que ia acontecer? Esse vento, com 6 horas, ele não ia desenvolver essa altura de 2 metros. Com 6 horas, se a gente fizer a interseção aqui com a linha do 10, vai dar ali cerca de 1,4 lá do outro lado. Então, mostra que a duração é um limitante no caso do desenvolvimento da onda. E também a pista pode ser um limitante, porque vamos supor que a gente agora tivesse um vento com mais de 12 horas, o vento aqui com 18 horas, mas eu tivesse uma pista de 100. Não, o mesmo vento aqui de 100, né? Só que agora eu tenho 18 horas, com a mesma pista de 150. Só que quando você encontra o 18 horas aqui com a curva do vento de 10, vai dar uma pista de 250. Ele precisaria de 250 de pista. Então, agora o limitante é a pista. Você tem vento durante 18 horas, mas o limitante é a pista, entendeu? Então, é um gráfico que ajuda muito. Ele é baseado na teoria linear de ondas e ele ajuda a enxergar essa questão do quanto a duração e o tamanho da pista podem limitar essa geração. Então, quando a gente tem pista, tem duração e tem um vento intenso, a gente pode esperar fortes ondas, altas ondas, chegando numa praia, né? Quer falar alguma coisa, Diego? Não, bacana. Eu acho que o que dá para me acrescentar aqui é que tudo que você explicou agora, né, dessa questão da dependência do vento, né, para a geração de ondas, né, da condicionante vento, nos remete a entender que os maiores centros de geração de ondas, e, por consequência, eles acabam seguindo os padrões globais de circulação atmosférica, certo? E aí eu até tirei um retrato aqui de uma figura bem bacana. Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Isso aqui eu estou mostrando aqui a altura de onda, na verdade, mas se vocês verem, né, essa faixa, né, aqui embaixo é uma zona ativa de geração de ondas, né? Você vê o que? As linhas, as cores mais fortes. Opa! Aqui. As cores mais fortes representando, né, a altura de onda. Então você tem aqui um grande cinturão de geração de ondas e aqui em cima também um grande cinturão de geração de ondas. E uma coisa que é interessante também de notar é que, devido, né, aos padrões de circulação, de rotação da Terra, todos esses centros de geração de ondas, né, os ventos são de oeste para leste, né? E aí nas variações, né, seja sudoeste ou noroeste. Então, isso remete a um fato de que as costas oestes, né, e sul, digamos, costa oeste, África, costa do oeste da América do Sul, costa oeste dos Estados Unidos, o Havaí aqui no meio do Oceano Pacífico, né? E essa parte toda aqui, né, da Europa, Portugal, todas essas regiões são mais bem expostas ao padrão global de circulação de ventos.
Então aí a gente já começa a entender o porquê que tem ondas, né? Ondas gigantes chegam em certos locais e não em outros locais, simplesmente porque os centros de geração de ondas, né, eles estão todos alinhados de oeste para leste. Certo? Legal, muito legal isso aí. Até tem um ponto sobre geração de ondas aqui, que eu tirei um print, na verdade, vê se eu consigo mostrar. É o que está acontecendo nesse exato momento aqui, né? Isso aqui é um print é a previsão para amanhã. Eu vou tentar rodar aqui, esse é um videozinho. Basicamente, aqui tem essa ocorrência, quando ocorrem, né, duas componentes de onda simultaneamente. Aqui tem uma grande, isso aqui é vento, né, intensidade de vento. Então a gente tem uma grande pista gerando ondulação de sul, né, aqui para o sul e sudeste do Brasil. E esse verde representa uma lestada muito forte que está aqui na frente de Santa Catarina. Né? Vou tentar aproximar um pouco mais. Né? Tem uma lestada muito forte e aqui um vento sul. E aí o que acontece, né, quando a gente vai olhar aqui as componentes de onda que são geradas, nós temos aqui duas componentes. Né? Uma é aqui de leste, né, mostrado por esse espectro, e outra aqui de sudeste, né, para falar um pouco de gerações múltiplas de ondas, né, e centros de geração distintos. Né? Perfeito? Perfeito, perfeito. E aí, interessante, aí o que acontece, né? Na verdade, a diferença essencial, né, que a gente vai encontrar, eu vou mostrar aqui de novo. Então, aqui, ó, a gente tem que as ondas numa região de geração, elas vão se dispersar por período. Então, nós temos diferentes ondas de diferentes períodos, justamente por causa desse estado irregular da zona de geração, diferentes direções, né? Então, elas vão se dispersar angularmente e vão se dispersar por período. E o que a gente espera é que aquelas ondas, o que acontece, né, que as ondas de maior período, elas vão se adiantando em relação às ondas de menor período, a partir da zona de geração, justamente porque a velocidade na zona a velocidade ali daquelas vagas inicialmente geradas, elas são dispersivas e depende só do período. É aquela clássica 1,56 vezes o período. Então, daí, essa onda de maior período são também as ondas mais altas, né? E aí elas vão se dispersando de forma que essas de maior período vão se distanciando. E também esse modo aqui, como ocorre essa dispersão angular, é que também vai determinar as direções que o futuro swell, né, porque a onda ainda aqui perto da área de storm, ela ainda é uma vaga. Então, à medida que o swell vai se formando, então aqui ele vai, de acordo com essa dispersão, que ele vai atingir diversas áreas costeiras, né, diversas praias, e, na verdade, a altura dele vai depender de como ele se dispersa, o que ele ganhou ele vai levando, e o tipo de praia, com certeza, vai influenciar muito. Né, exatamente. E aí, onde vai... Pode falar. Eu até ia comentar assim, na verdade, quando, digamos assim, a gente está no centro de geração, né? Está aquele universo caótico, aí as ondas começam a se organizar. Quando elas estão saindo do centro de geração, toda a energia ela está concentrada exatamente no meio, digamos assim, desse centro de geração. E aí, conforme ela sai do centro de geração, como você explicou, né? Existe esse selecionamento pelo período, né? Onde, com o passar do tempo, as ondas de maior período, e o período está relacionado à velocidade, né? Então, quanto maior o período, maior a velocidade. Então, essas de maior período vão estar ultrapassando todas as ondas indo na frente. A energia, né, que a energia está ligada à altura, ela vai estar concentrada bem no centro desse centro, e ela vai
ela vai abrindo junto, né, angularmente, né, nessa dispersão, mas ela vai perdendo o tamanho conforme ela vai abrindo, né? Digamos, o grande foco de altura e energia está no centro, conforme tu vai dispersando, né, tanto para um lado quanto para o outro, tu vai perdendo aí energia e altura. Verdade. E, aqui uma pessoa aqui, Emachadu, ele falou, essas componentes de duas direções são geralmente piores do que quando vem de uma só direção. Então, na verdade, Emachadu, o que vai acontecendo é que, com o passar do tempo, à medida que esse swell já ficou muito distante, ele já se organizou a nível de direção. Então, quando quando você já está ali na praia ou no mar, enxergando aquelas ondas organizadas, vindo de uma única direção, então você já está vendo essa organização seletiva que houve no caminho da onda, desde a zona de geração lá para a área costeira. E quando a gente está numa área costeira, vendo ondas em duas direções, sendo que uma parte delas está na direção do vento e outra não está na direção do vento, então claramente nós estamos tendo naquela região as vagas que estão alinhadas com aquele vento e o swell que está vindo de uma região distante dali, né? Uhum. Que é exatamente aquele caso que eu estava mostrando ali anteriormente, que tá sendo gerada essa ondulação de sul, né, aqui no sul do Atlântico Sul. Isso vai chegar em determinado momento aqui para nós. E em paralelo tem essa listada gerando as ondas de leste bem aqui na frente de Santa Catarina. Então aí nessa condição, por exemplo, olhando a previsão para sábado e domingo, o Emachado é o Eduardo, é um amigo meu também que gosta muito do tema. Aí, nesse caso específico, no sábado e domingo, você vai ter duas componentes, uma de leste chegando e uma de sul. E aí, isso pode ter um efeito danoso, né? Dependendo, uma onda pode estar interferindo na outra, principalmente se elas têm o mesmo período. É aquele aspecto de mar, quando você vê uma onda em cima e outra no meio, né? Não está um mar muito regular. É o típico mar, assim, das ondas se cruzando, chegando ao mesmo tempo. Então, pode ter um efeito danoso a depender da combinação de fatores aí, de parâmetros. Beleza, Diego. Agora eu vou mostrar aqui aquela figurinha aqui no Sudeste, né? Algumas condições de tempo no Sudeste que eu achei bem interessante, né? Aqui está mais um posicionamento mostrando a bacia aqui de Campos, né? Mas nós temos uma condição de bom tempo no Atlântico Sul, que está associada com o posicionamento da alta subtropical do Atlântico Sul, né? A alta subtropical do Atlântico Sul é fantástica. Por exemplo, ela influencia no processo de ressurgência e ela, justamente por causa desses ventos do primeiro quadrante, né? Os ventos no quadrante NE. Então, aqui a gente tem essa situação de bom tempo, onde você vai ter as ondas dentro do primeiro quadrante, então, que em princípio são vagas, né? Por causa dessa presença desses ventos aqui de Nordeste, Norte. Tem Alexandre, também uma situação... Só um minutinho, você pode virar o telefone um pouquinho para a tua esquerda, que aí vai mostrar... Isso. Beleza, obrigado, cara. Então, a gente teria, né, esse posicionamento do ASO, na verdade... Aqui a figura está mostrando um posicionamento mais ao norte, mas a alta subtropical do Atlântico Sul está centrada ali em 30 graus. Por isso que ela vai afetar toda isso que você estava falando, dessa condição de tempo bom que a gente tem tido muito agora, né, nesse período de janeiro. Poucas frentes têm passado. Então, a gente tem essa condição que gera aí essas ondas do primeiro quadrante, ondas de Nordeste, ondas de Leste, e esse centro, ele tem deslocamento, né? Então, essas zonas de geração, elas não são fixas, né? Então, tem um posicionamento, então, às vezes, de acordo com o posicionamento aqui da ASAS, você vai ter ondas também aí de leste sendo geradas nessa região. Então, por exemplo, aqui já uma onda de leste,
na bacia de Campos, aqui já ao norte do Cabo Frio, próximo do Espírito Santo, ela já vai incidir mais perpendicularmente à praia, já diferentemente aqui do Rio de Janeiro, né? Aí também depois a gente completa isso falando da refração, né, Diego? Exatamente. E aqui está mostrando, isso aqui é interessante o pessoal ver, é condição de bom tempo. E o que esse ciclone está fazendo aqui, né? Então, esse ciclone é porque tem uma situação que é o seguinte, a frente fria está lá no sul. Então, o ciclone está por aqui, se deslocando para Nordeste, né? E aí, a presença desse ciclone, da frente fria, gerou uma pista de ondas aqui, e essas vagas se propagam e são os swells que vão chegar lá no Rio de Janeiro. E o interessante é que a classificação dessas ondas são ondas aí de baixa frequência, de períodos entre 10 e 20 segundos. E se distingue, às vezes, justamente por causa do tempo bom, não é por causa da passagem da frente, porque essas ondas elas se propagam mais rapidamente do que a frente fria. Então, elas foram geradas ao sul pela frente fria, mas pelos ventos associados com a frente fria, mas o vento, a onda se propagou mais rápido. Então, aí você tem esse swell distante e esse swell carregado de energia de maior período, né? E aí depois, aqui na direita, já mostra a situação de mau tempo, que é justamente o avanço do ciclone. Então, esse avanço do ciclone já trazendo aí as ondas associadas com ele. E aí você vai ter, na verdade, você vai ter as vagas que eles vão gerar. E às vezes acontece, rapaz, às vezes isso aí você até como oceanógrafo, surfista, você pode atestar, né? Às vezes as pessoas acham que toda onda grande é um swell, mas não necessariamente. Esse sistema passando bem próximo da costa, ele pode gerar vagas altas e que, de repente, a diferença maior vai estar no período. Elas podem não ser tão altas quanto aquele swell que veio mais distante, mas você tem uma onda já com uma certa energia, justamente porque esses ventos da frente fria, esses ventos sudoeste, são ventos intensos, né? E aqui a gente tem um terceiro quadro, aqui no sudeste, que é chamado de anticiclone migratório, que também é bem interessante, que ele gera aí já umas ondas de leste, mas são consideradas ondas mais intensas, entendeu? Então, por isso que é classificado aí no Sudeste como uma condição de mau tempo, por ele gerar ondas mais intensas, e normalmente esses anticiclones, eles ocorrem após a passagem de uma frente fria, e eles se unem, eles vão se unir, chega a se confundir com a alta subtropical do Atlântico Sul. Né? E aí aqui tem aquela coisa interessante, porque a questão da posição da costa, né, Diego? Você quer falar um pouquinho sobre isso? De como esse swell chega, por exemplo, um swell que está chegando aqui, que está sendo gerado no sul, né? Como que a vaga que vai se tornar um swell, né? Uhum. Que é gerado no sul, como que chega... como essa onda chega na costa, por exemplo, de Santa Catarina e na costa do Rio de Janeiro. Quando a gente fala desses ciclones, né, dessas baixas e geração de ondas do quadrante sul, foi bem interessante, porque eu morei sempre em Santa Catarina, quase sempre, né? Em determinado momento eu morei 5 anos da minha vida ali no Recreio, no Rio. Então deu para sentir bem um pouco essa diferença, né, do que a ondulação de sul aí para o Rio de Janeiro, do que ela é aqui para Santa Catarina. E aí existe um fato, né, que é a questão que a gente já pode começar a falar disso agora, então, que são as transformações da onda quando ela começa a chegar em águas mais rasas, né? Porque enquanto a onda está viajando em águas profundas, né, ela está viajando livremente,
até que em determinado momento ela começa a interagir com o fundo e aonde ela, nessa interação ela vai perdendo energia, ela vai até mudando de direção. E aí o que acontece é que quando a gente pega o alinhamento das linhas de mesma profundidade, a chamada batimetria, né, aí para o Rio de Janeiro, nós temos basicamente, né, um alinhamento leste-oeste. Né? Isso quer dizer que uma ondulação chegando de sul, nesse alinhamento de batimetria, de linhas batimétricas, ela não tem perca de energia por refração, né? Que a gente vai falar um pouco mais detalhe, mas, por exemplo, aqui em Santa Catarina, as linhas batimétricas elas já estão mais nesse sentido. Então, uma ondulação de sul, ele, né, por um princípio físico, ele vai tentar se alinhar, né, para chegar perpendicular para a onda, né, os raios de onda cruzarem perpendicular às linhas de batimetria. Então, nesse alinhamento, nesse processo de refração, a onda está perdendo energia. Né? E aí no Rio de Janeiro, né, com esse alinhamento leste-oeste, a ondulação de sul ela chega basicamente na perpendicular das linhas batimétricas, não tem essa perca de energia pela refração, e é o que faz aí ter eu sentia isso, um power, assim, uma onda muito mais energética por aí, e quebrando por um longo tempo. Né? Isso está um pouco mais ligado também com a distância do centro de geração. Né? O swell permanece atuando por um longo período de tempo. Então, acho que isso é um pouco um pontapé inicial para falar dessas transformações de águas rasas já. Sim, eu vou aproveitar, rapaz, porque eu te falei que eu fiz a perguntinha no story, né? Já que você tocou na questão do tempo, que foi a questão que eu tinha falado para o pessoal. Eu acho até que a pessoa que respondeu lá para mim está assistindo aqui a nossa live, que é justamente aquilo. Por que às vezes a gente observa diferenças de tempo entre as séries que vão chegando na praia, né? Então, provavelmente está ligado às ondas que chegam naquela praia, elas não vindo de uma... Se elas não vêm de uma mesma zona de geração, então, admitindo que elas têm as ondas, aquelas de mesmo período, têm a mesma velocidade, então vai haver uma diferença do tempo mesmo, pelo fato de as ondas que estão mais distantes, vindo de zonas de geração mais distantes, vão levar mais tempo, enquanto que as ondas que vêm de zonas de geração mais próximas vão levar menos tempo, e a gente não tem, a gente tem um leque ali, né? Aquela praia, ela pega a energia dentro de uma parte do espectro, né? Então você pode ter ali dentro de um sudeste ali, dentro de uma rosa ali de vento, né, de sudeste, você tem uma energia que abrange várias praias, né, e várias zonas de geração. Então, um dos aspectos é esse. E o outro, se as ondas vêm da mesma zona de geração e o intervalo de tempo entre as séries é diferente, então, com certeza, elas têm períodos diferentes, que vai dar a elas diferentes velocidades, e aí, com diferentes velocidades, o tempo que elas levam para chegar é outro. E eu vou até aproveitar, Diego, mostrar esse cálculo aqui do Waves Calculator, que é do Dalrymple, né? do Dalrymple, que rapidinho, só mostrando o seguinte, eu simulei aqui, ó, uma onda de 2 metros de altura, período 12 segundos, a 500 metros de profundidade. Então, essa onda, ela tem um comprimento aqui, ó, 224 metros. Comprimento de onda. Aí, o que eu quero chamar a atenção, ó, a velocidade da crista de fase, né, 18,74. E a velocidade de grupo, 9,37. Estou mostrando justamente aquilo que a teoria diz. Em águas profundas, ou seja, em águas que a profundidade é maior que o comprimento de onda sobre 2, a velocidade de grupo, que é a velocidade com que a energia se propaga, é metade da velocidade de fase. Aí eu fiz aqui do lado a mesma simulação, a mesma onda, de 2 metros, 12 segundos, na profundidade de 300. E vejam, ó, que você continua... Olha, o comprimento de onda nem mexeu. Por que não mexeu? Não está sentindo o fundo.
Então tá ali, ó, 224 metros. A velocidade de fase e de grupo, a mesma coisa, 18,74,937. Aí numa terceira aqui, ó, que eu já mostrei, aí quando a profundidade é 112 metros, metade do comprimento de onda, que é 224, aí o que? Aí você já tem aqui, ó, que a velocidade de fase ainda está o dobro da de grupo, mas aí eu coloquei aqui uma situação, ó, essa onda vai se tornar onda de água rasa mesmo, né? Aí a partir desse lambda, dessa profundidade de 112 metros, a onda ela já entra em... Ela, teoricamente, não é águas rasas, mas águas intermediárias, que a profundidade é menor que lambda sobre 2, e já começa a sentir o efeito do fundo. Mas a velocidade ainda é dependente do período e da profundidade. Mas a profundidade vai diminuindo para uma mesma frequência, para um mesmo período. Já em águas intermediárias, a velocidade tende a diminuir. E aqui, quando chega em 3,4 metros, ela chega rigorosamente em águas rasas, aí sim o comprimento de onda sofreu a modificação. Chega com um comprimento de onda de 68,22 metros, e a profundidade 3,4 é exatamente 1/20 disso. Então, é só um... Pessoal, aí, você digita lá no Google, Waves Calculator da Ourimplo, como está aqui, ó, e você pode ficar brincando com isso daqui. Eu quero ter uma ideia de uma onda, uma altura de 3 metros, período 20 segundos... Né? E alguma coisa interessante também, Diego, que eu vi, ó, ele põe aqui o coeficiente do Joule. Então, por exemplo, aqui, ó, ele botou nessa 1,34 o coeficiente do Joule. Quer dizer, a onda tinha 2 metros de altura e ela está chegando com 2,6 aqui, em virtude desse coeficiente. Então, ele mostra esse coeficiente do Joule. Então, a gente pode, com isso, já fazer uma introdução lá para a questão da águas rasas, né, que um dos efeitos é o Joule. Eu até posso... Opa, pode falar, Alexandre. Não, vai lá. Eu ia falar assim, isso que tu comentou agora, tem uma figurinha que retrata muito bem essa transformação de água rasa, né, com relação à redução do comprimento de onda e aumento da altura, certo? Que tem uma figurinha muito bacana aqui, que ela mostra mais ou menos isso, né? Quando tu estás aqui, né, numa região mais profunda, né, a tua onda está viajando um comprimento de onda maior, uma altura pequena, aí chega determinado momento que a onda começa a sentir o fundo. O que vai acontecendo, né, é esse encurtamento do comprimento de onda e aí o ganho de altura, né, que é o efeito do Joule, né, esse efeito que tu estavas comentando, que é onde a onda começa a reduzir comprimento e aí, para compensar, ela vai ganhando em altura, retratando por aqui. Beleza, isso mesmo. E ela vai ficando mais esbelta, né? A relação H sobre L, que a altura cresce, o comprimento de onda diminui, então ela vai ficando mais esbelta. Vou mostrar aqui agora, rapidinho, Diego, a refração, né? Então, justamente a questão base da refração, que é esse fato de a gente ter... Então, aqui nós temos as isóbatas, né? Ou isobatimétricas, as linhas aqui de mesma profundidade, né? Aqui, ó, D1, D2, D1, essas linhas aqui por onde eu estou passando o cursor. E aí a gente tem aqui a frente de ondas, né? Que é essa linha unindo as cristas. Então, por exemplo, a crista que está aqui em A, ela está numa profundidade maior. A crista que está em B, ela está numa profundidade menor. Então, a velocidade da onda em águas rasas é raiz de GH. Então, onde o H é maior, porque o G é constante,
Então, onde o H é maior, a velocidade vai ser maior. Aqui em B, a velocidade vai ser menor. Então, o que, que vai acontecer? Quanto mais aqui para a esquerda as ondas estiverem, elas vão estar em regiões mais profundas, vão se deslocar mais lentamente. Então, a frente de ondas, aqui em A, vai andar mais rápido, né? No próximo momento, a de A veio aqui para o lugar da seta, por exemplo, e essa que está em B não chegou na seta, chegou um pouquinho antes. Então, começa a mudar a direção da onda. A onda que inicialmente tinha um determinado ângulo aqui, uma inclinação em relação à isobatimétrica, ela vai tendendo a ficar paralela à costa, né? Aí, daí surge essa questão de o processo de refração, quer dizer, se essa onda, aquilo que você já tinha falado, se essa onda vai incidir perpendicularmente, então ela vai perder pouca energia e você vai ter uma onda maior chegando, né? Então, nesse processo de refração, a onda vai se alinhando com as isobatimétricas. Então, aí entra aquela questão, justamente, a configuração, o perfil ali de profundidade, a batimetria do local vai influenciar bastante em como a onda vai chegar na praia, inclusive na deriva litorânea. Porque se essa onda incide perpendicularmente, a deriva litorânea é praticamente zero. A deriva litorânea requer uma obliquidade das ondas em relação à linha de costa, né? Então, o fenômeno da refração é bem bacana. Tem mais detalhes aqui na aplicação da lei de Snell, mas que o mais importante é isso, essa mudança da direção da onda, e que isso, com certeza, influencia aí no surf, né, Diego? Eu diria que é um fenômeno interessantíssimo. Por exemplo, é o fenômeno que faz aí as ondas entrarem, né, em cantos de costões rochosos, a convergir energia para esses cantos. É o que faz, por exemplo, quebrar ondas especiais como Mavericks, por exemplo, né? Quando você tem essa crista de onda, né, ela convergindo para o mesmo ponto e toda a energia sendo concentrada para o mesmo lugar. Então, a refração, além de criar essas ondas especiais, ela é responsável também por trazer ondulação para certos cantos que normalmente não chegaria, né? Então, é um fenômeno interessantíssimo aí. Todo mundo que pega onda, às vezes vê isso acontecer, mas não sabe muito bem o que está rolando ali, né? Mas basicamente é o fenômeno da refração responsável aí por quebrar ondas longas e fazer quebrar ondas em certos cantos de praia que normalmente não quebraria. Certo? Verdade. E o que você quer começar a falar sobre a quebra das ondas, Diego? Até pelo tempo aqui, acho que a gente já pode partir para a zona de surf, né? Isso. Que aí, falando da própria quebra de onda, né? Acho que toda essa energia que tu comentou, né? Lá que o oceano adquiriu do vento, ela viajou aí, às vezes por centenas, né? Milhares de quilômetros, na verdade, dezenas de milhares de quilômetros, né? Algumas vezes, quando pensa no sul do Pacífico. E então toda essa energia chega na praia e é dissipada, né? Então, assim, a gente falou muito aqui do shoaling, né? Desse processo que o comprimento de onda reduz e a altura ela cresce. Então, quando tu pega esse conjunto, né, um comprimento reduzido e uma altura maior, né, e quando você pega isso em movimento e você freia a base da onda por conta do contato das partículas com o fundo, o que você tem aí é uma instabilidade na parte da crista, né? Você tem a parte da base da onda movendo mais devagar e a parte da crista movendo com uma velocidade maior. Então, essa instabilidade é o que vai fazer a onda basicamente quebrar. Exato. Né? Então, existe bastante teoria acerca da esbeltez limite para que aconteça essa quebra, né? A esbeltez sendo a razão entre a altura por comprimento de onda. Mas é uma razão que eu vi muita gente... não é difícil dizer um valor exato, é 0,7, é 0,5, porque na verdade isso é variável, né? Vai depender muito do perfil de praia. Perfil de praia, eu digo, da inclinação da plataforma continental, se ela é mais suave ou se ela é mais inclinada, e da própria esbeltez da onda quando está chegando nessa localidade.
E aí nós temos aí quatro possíveis formas de quebra de onda, né? Mas falando mais precisamente nas duas que mais se distinguem a nossos olhos, assim, vendo uma onda quebrar, existe a forma deslizante, que seria a onda cheia, né? Que é um tipo de onda que quebra em praias de perfil suave. Pegar como exemplo aqui o sul do Brasil, né? Essas praias extensas, plataforma continental extensa, de areia fina, perfil suave. Então, a onda, né, ela vem, conforme ela vai subindo, né, essa declividade suave, ela vai interagindo com o fundo, ela vai perdendo velocidade, e essa instabilidade, né, da crista que faz ela quebrar, ela vai acontecer de uma maneira mais suave, né? É diferente de quando você pega, por exemplo, uma praia com perfil mais inclinado, né, com uma declividade mais abrupta. Quando você pega, por exemplo, uma ilha no meio do oceano como o Havaí, onde você tem uma declividade muito abrupta, quando a onda chega nessa plataforma continental, basicamente o tempo de shoaling, refração, ele é muito curto. Então, o tempo entre a onda, né, sair do seu estágio inicial, começar a empinar e quebrar, é um tempo muito curto, que é o que faz essa projeção do lip para frente em forma de tubo, né, em forma das ondas mergulhantes. Então, a própria quebra da onda, a gente falou bastante de física aqui, mas nessa hora, a hora que ela está aqui na zona de surf, na plataforma continental e zona de surf, a questão perfil de praia, topografia, ela dita as regras aqui, né? Como você comentou, né? Ela basicamente dita as regras do que vai acontecer numa zona de surf, de como que vai ser esse quebra de onda. Então a gente vê dois tipos de dinâmica diferente, né? Um com perfis em praias de perfis mais planos e outro em praias com perfis mais inclinados, certo? Onde o perfil é inclinado, mais inclinado, a onda vai ser mergulhante, tubular, e ondas de perfil mais plano, ela vai ser deslizante, as chamadas ondas cheias, certo? E aí, a hora que as ondas estão aqui na zona de surf, outros fatores também exercem uma influência significativa, como, por exemplo, o próprio vento, né? Todo mundo já ouviu o termo terral e maral, né? Então, quando você tem um vento terral soprando, né? Imagina que você tem um lip que vai quebrar, uma crista de onda que vai quebrar, um vento terral vai acabar segurando esse lip alguns segundos ou mais, né? E aí, conforme essa onda vai avançando sobre um banco bem formado, ela vai quebrando de forma perfeita. O outro lado, né? Quando você tem o vento maral, o vento do mar para a terra, na verdade, quando a onda começa a criar uma instabilidade, né? Devido à sua esbeltez, o vento vai acabar empurrando o lip, e antes de ela chegar na parte ótima do banco, digamos assim, o vento já empurrou o lip, a crista da onda, fazendo ela quebrar sobre si mesma, né, de uma forma deslizante. Então, então a gente falou muito do vento gerando onda, essa onda se deslocou até uma praia, ela se deparou com um perfil de praia, com uma declividade, ela começa a quebrar. Na hora que ela vai quebrar, o vento novamente, mas dessa vez o vento local, vai exercer uma nova influência na onda, fazendo ela quebrar de uma forma ou de outra. E uma coisa bacana, Alexandre, acho que pelo menos quem pega onda e já se frustrou muitas vezes com isso, é que o efeito do vento, ele é instantâneo, sabe? Então, a hora que você tá na praia, você tá vendo a onda, né? Se tem um vento terral, o lip tá bem formado, tá tudo acontecendo mil maravilhas. Um vento maral sair, o efeito é instantâneo, assim, questão de segundos que o vento sai e sopra, ele já começa, né, a forçar, a quebrar essa crista com mais velocidade e estragar a formação de onda. Então a escala de tempo que o vento atua na interferência da onda, ela é praticamente instantânea. Eu vejo aqui que meu filho surfa, né? Quando chega o maral, ele sai da praia. É a hora de sair. É a hora de sair. Porque aqui no Recreio, você já morou por aqui, às vezes bate uma ventania aqui, rapaz, que não dá nem pra gente ficar na praia. Uhum. E já aconteceu isso comigo. Meu filho surfa aqui no posto 9. Posto 9 e na reserva, em frente ao Barra Bale. Então, às vezes, eu levo ele na praia e fico lá esperando. Aí daqui a pouco ele sai e faz, vambora que o vento mudou. Estragou. Muda rápido, né? Isso é instantâneo. E aí é onde entra essa importância, digamos, de você ter uma familiaridade com os conceitos teóricos, assim, entender o que está acontecendo, até para você se programar, né, para ver uma previsão
e saber que, pô, você tem que chegar um pouco mais cedo, porque o vento vai sair em tal horário e ele vai estragar a formação. Então, né, todo esse conhecimento teórico, A você maré pode usar também, né, isso. Diego? E aí tem a maré Também, também, né? ainda tem a maré que a gente deixa para outra live, né? Mas É tu a falou maré. de olhar a previsão, né? Por isso que eu citei a maré, que eu também Exatamente. vejo meu filho fazer isso daqui. Ele consulta um pouquinho a tábua de marés, às vezes, Uhum. para talvez até para o iniciante seja melhor surfar com a maré mais alta, né? Não sei, mas Aí eu acredito que sim. acaba Depende da dependendo praia, muito do tipo de praia, do exatamente. tipo de praia. Né? Um efeito, assim, são vários efeitos da maré sobre a onda, né, na zona de surf. Talvez o mais notável, assim, seja a transferência do posicionamento da zona de quebra de onda, Sim, né? isso aí é a pista, né? A É, pista alagada que eu chamo, né? Chamo isso de exatamente. pista alagada. Você vai ter mais a onda ela vai quebrar mais próximo da praia, né? Uhum. E eu acredito que você tenha uma onda mais esbelta na maré baixa, né? Porque ela É, tende a empinar mais, né? Talvez tenda a exatamente. empinar mais. Exatamente. São tudo generalizações. Quando a gente começa a falar de oceano e da complexidade que é o Sim, sim, negócio, é difícil incluir tudo numa regra geral, porque como claro. por exemplo, a maré, ela influencia a ponto desse de modificar a zona de quebra, ou no caso mais extremo, ela dita se vai ter onda ou não. Né? Por exemplo, maré cheia não tem onda nenhuma, o mar está flat, e numa maré seca, aí o banco fica mais exposto à onda e ela consegue quebrar. Então aí tem mais uma hora de live para a gente falar de maré aí. Beleza, Diego. Então, foi muito bom a gente estar aqui nessa conversa. Eu tenho certeza que o pessoal foi edificado, né? Porque eu acho que o grande desafio aqui da gente no Instagram é popularizar a oceanografia, sem, sem diminuí-la, não é isso? Mas Exatamente. popularizar e mostrar, e a gente te dou parabéns aí pelo esse trabalho que você faz nas previsões, né? Que a gente vai ter oportunidade, de repente, no próximo momento, conhecer mais aí o teu trabalho, né? Mas que com certeza foi muito bom a gente estar junto aí nessa noite e estar conversando sobre ondas. Não, bacana, Alexandre. Eu agradeço também aí esse bate-papo. Também parabenizo pelo teu trabalho ali. Eu estou acompanhando e realmente assim fazer isso nas horas vagas do dia como um hobby e como um hobby trabalho, né? É uma coisa de se valorizar realmente, né? É um esforço muito grande que a gente investe, né? Imagino que estás investindo também. E muito bacana. Esse termo que tu usou aí para popularizar a oceanografia se encaixou muito bem. Muito bacana mesmo. Gostei desse termo. É um desafio grande, mas seguimos É, com tudo. é bonito porque a gente está se juntando a uma geração que se conecta por aqui, entendeu? A conexão aqui, ela é diferente da conexão da academia. E ela traz tudo que a gente viveu na academia, no nosso trabalho, né? A nossa vivência, e a gente vai somando conhecimento, e isso é muito bom. Isso aí provoca uma ressonância. Né? Se você está Exatamente. na mesma frequência, se está na mesma frequência, ocorre ressonância. Agora, quando a frequência não é a mesma, você pode botar duas coisas maravilhosas. Se não tem ressonância, aí não vai amplificar. E é isso, Legal. né? Bacana, bacana Usando o mesmo. termo de ressonância de um modo mais subjetivo, né? Não, Mas bacana, beleza, bacana. Diego. Obrigado aí por estarmos juntos, tá bom? E a gente com certeza marca uma próxima aí. Né? Com Agradecer certeza. ao pessoal, né?